Solução MTV. Oferecimento Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial pelo Futuro do Trabalho. 6 pessoas, 3 dias e um desafio. Encontrar soluções inovadoras para problemas reais do nosso dia a dia. Quem vai se dar melhor nessa? É claro que o mundo às vezes pode ser meio complicado, mas fala aqui que a gente tem a solução. Eu sou o Victor Daga, ou só Daga, tenho 28 anos, sou de Santo André, São Paulo. Eu sou oficialmente engenheiro de software, mas eu faço um pouco de tudo, então eu também trabalho como efeitista, como técnico de efeitos especiais. O que eu mais gosto de fazer realmente é montar e desmontar as coisas e desde pequeno descobrir como elas funcionam. Pô, tá bem legal. Eu sou Humberto Castro, eu sou desenvolvedor de software, eu trabalho com essa área faz mais de 9 anos. Eu sempre me diverti muito na área de tecnologia, são coisas que sempre me encantaram em conseguir executar. Mas eu acho que principalmente o fato de resolver problemas de outras pessoas foi o motivo de que me fez escolher essa área, sabe? Temos mais alguém? Então. Tô animado pra ver como é que vai ser, né? Eu sou a Dayana Mazzini, tenho 28 anos, sou de Santo André e minha formação é administração, mas eu sempre curti, assim, entender as dores da sociedade, pensar em soluções, e foi muito por isso que eu, sem querer, fui aprendendo mais sobre design. Então, eu posso dizer que essa minha formação mesclada, né, em negócios, mas também misturada com design, acaba me dando um olhar um pouco mais amplo na construção de soluções. Todo mundo aqui. Sim. Quem é que entende isso? Tem vontade. Eu sou a Carol, eu tenho 23 anos, eu sou de Caçapava do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Eu sou cientista política de formação e é nessa área que eu tenho uma paixão muito grande por discutir questões de clima, acesso aos direitos e também meio ambiente de modo geral. Por isso eu também sou ativista socioalimentar e socioambiental. Ai, gente, que lugar lindo! Mas o que é isso aí? Sim, total. Eu me chamo Júlia, na internet eu sou mais conhecida como Julia Labs, a blogueirinha de hardware. E para mim, tudo que envolve eletrônica e programação é minha praia. Também um pouquinho de solda, acho que a gente pode incluir essa. Prazer conhecer vocês! Sim, o prazer é nosso. Ok, temos um espaço bom, hein? Sim. Meu nome é Welker Maciel, tenho 29 anos, sou da Ilha de Guriri, do Espírito Santo, mas hoje eu resido em São Paulo. E eu sou formado em publicidade e propaganda, mas hoje o meu foco é na arte digital. Então eu trabalho, além de como artista digital, também como creator nas redes sociais. E aí, gente, tudo bem? Olá, como é que vocês estão? Bom? Sejam bem-vindos ao Solução MTV. Obrigado. Muito prazer. E vai começar uma jornada que tem tudo a ver com criatividade, mas também tem a ver com pensar no futuro. Ao longo dos 5 episódios, vocês serão desafiados a criar soluções para problemas reais da sociedade e do planeta. Eu topei entrar para o Solução MTV porque eu senti que era uma forma de mostrar um pouco mais o meu trabalho, os meus potenciais e me desafiar também a botar a mão na massa e construir projetos que saiam um pouco da minha zona de conforto. Vocês devem estar aí se perguntando o que vocês estão fazendo aqui, né? Por que vocês foram escolhidos? É algo que eu nunca tinha vivido antes, tá? Tão em frente às câmeras. Eu fiquei nervosa, deu um friozinho na barriga. Se vocês estão aqui, é porque têm capacidade e habilidade para resolver os problemas propostos. Cada um do seu jeito. Seja via tecnológica, analógica, vocês sabem que é possível pensar e repensar o mundo para que ele seja melhor para todos. Não é verdade? Sim. Só que tem uma coisa. Vocês vão ser avaliados o tempo todo. E no final, somente um de vocês vai levar para casa o grande prêmio. Um kit de equipamentos no valor de R$15 mil. Foi o meu primeiro pensamento e mesmo antes sem saber, eu já vinha mirabolando um pouco sobre isso, que é conseguir converter esse prêmio em equipamentos que eu possa utilizar no dia a dia, no meu trabalho de empreendedorismo. Nossa, muito bom. Massa, né? Se eu ganhar esse prêmio, o que eu vou fazer é terminar de fazer minha oficina. Então, eu sempre tive um sonho desde criança de ter aquelas mega garagens com ferramentas, com um monte de coisa. E agora chegou a hora de conhecer duas pessoas que vão estar com a gente durante toda a temporada. Carol Lourenço e Gi Santos, nossas juradas. Sejam bem-vindas. Oi, tudo bem? Olá!
Tudo bem com vocês? Tudo bom. A Carol Lourenço é especialista em microexpressões faciais e desenvolvimento de negócios e empresas. Ela também é especialista em linguagem corporal para os negócios. Seja bem-vinda. Obrigada. E aí, o que você achou deles? Eu já sei quem tá nervoso. É? Já. Não adianta nem Não disfarçar, adianta né? disfarçar. Eu trabalho diretamente com empreendedorismo e eu estudei microexpressão facial e linguagem corporal para me aprimorar nas negociações. E eu tô aqui para acompanhar vocês nessa jornada, que eu tenho certeza que vai ser incrível. E a Gi Santos é especialista em tecnologia para a educação e é apaixonada por criar soluções urgentes para problemas da sociedade. Seja bem-vinda, Gi. Obrigada, é muito bom estar aqui. Como o Eric disse, sou da educação, então é muito gratificante ver jovens pensando futuros, sempre no plural. Talvez uma das soluções que a gente veja aí como a grande solução do futuro. E aí, estão prontos para o primeiro desafio? Sim! Bom, o Brasil é esse país das multidões, né? Grandes festas, festivais, carnaval, futebol, campeonatos, no modo geral. Mas para reunir tantas pessoas é importante incluir todos. Afinal, ninguém merece e nem quer estar fora da festa. Não é verdade? Então vamos para o nosso primeiro desafio. O tema é economia criativa e inclusão. Como incluir pessoas com deficiência em grandes shows e eventos culturais e esportivos. O mais legal é você estar com essa ansiedade de não saber o que você vai fazer, mas saber que você tem todo mundo ali para explorar de coisas, né? E também aquele receio de, nossa, mas e se eu precisar de alguma coisa que não tem? Aí eu lembro dos hackathons e falo, cara, a gente vai fazer com o que tem. E aí, o que vocês acharam? É isso, eu gosto de pensar em causas urgentes, nada mais urgente do que um mundo que a gente comece a pensar em equidade desde o princípio. Então, acessibilidade de ponta a ponta, que eu estou muito curiosa para saber o que vocês vão criar. É um tema muito importante e muito pertinente e, ao mesmo tempo, me colocou num lugar sensível pessoal de que eu não sou uma pessoa com deficiência, mas eu sou uma pessoa neurodivergente e isso vem com algumas questões sensoriais que muitas vezes eu me sentia desconfortável e isso já me fez ter vontade de parar de frequentar lugares. E hoje, no nosso programa de estreia, quem vai acompanhar vocês é o analista de acessibilidade digital, Gabriel Ventura Vicalvi. Por favor, Gabriel, pode entrar. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Solução MTV. É um prazer, estou muito feliz de estar aqui. Primeira coisa que eu queria saber é a importância da acessibilidade para a economia criativa. A acessibilidade, a grosso modo, é remover barreiras, né? Então, quanto mais acessibilidade tem, menos barreiras as pessoas vão enfrentar na hora de poder assistir seu espetáculo, ir no seu show, isso é super importante. Nesse episódio, vocês 6 vão trabalhar juntos. Vocês vão a campo, vão descobrir possibilidades e entender o problema de perto. Vocês serão um time só. Vocês têm 3 dias para desenvolver uma solução. Mas lembrem-se, vocês precisam entregar um protótipo e apresentar um pitch de até 3 minutos de duração, ok? Gi, Carol, Gabriel, o que vocês esperam desse desafio? É um desafio muito importante. Eu já queria lançar uma provocação logo de cara. A gente sabe, né, que a tendência é a gente pensar no usuário, mas a economia criativa é uma coisa muito grande. E também tem fornecedores de serviço. Então, quando forem pensar numa solução, pensem em todos, todas e todos. Tendo em vista a capacidade de vocês e as skills que vocês trazem, eu gostaria muito de ver algo inovador. Tragam algo que não existe. Pelo meu lado aqui, eu tenho uma expectativa muito grande, porque eu posso ser um usuário, eu, minha esposa, minha filha, e melhorar a forma com que a gente interage nos shows, teatros. Então eu espero, de fato, que venha uma solução que mude a minha vida. Então é isso. A criatividade não tem limite e as soluções não têm limite também. Mas aqui a gente tem um limite de tempo. E agora, mãos à obra, o tempo começa a contar agora. O Eric passou o tema pra gente, eu acho um tema super atual e importante. Então, logo de início, eu falei assim, nossa, que tema legal, a gente vai poder fazer várias coisas com isso. Depois eu comecei a perceber que a gente teria dificuldade, porque como que a gente vai fazer um projeto para alguém que a gente, além de não ter essa experiência, a gente não viver, a gente também não tem ela aqui junto no nosso círculo para a gente conseguir trocar ideias e tudo mais. Então, a gente vai ter que fazer algum projeto envolvendo acessibilidade na economia criativa. O que vocês estão pensando? Vamos levantar o que é economia criativa, então? O que move a economia criativa é a criatividade e a inovação como matéria-prima. Portanto, o processo de criação é tão importante quanto o produto final, ou seja, uma cadeia produtiva baseada no conhecimento e capaz de produzir riqueza, gerar emprego e distribuir renda.
Aqui tem uma matéria que fala que o segmento da economia criativa reúne negócios de áreas de eventos, cultura, arte em geral. Talvez uma boa ideia de pesquisa seja a gente pegar os maiores eventos de shows, concertos aqui do Brasil e tentar trocar ideia com alguma das pessoas que já foram nesses eventos. Hoje muitas empresas já estão conseguindo atender algumas coisas no pré, que é tipo, você pode ir pro evento por ali, por aqui e tal, no pós também, mas na experiência é muito diferente. Eu acompanho muito na rede social vários influencers também que falam sobre a experiência deles sendo pessoas com deficiência que costumam participar de festivais e coisas assim. E eu acho que uma reclamação constante que a gente vê dentro da experiência dessas pessoas é justamente a ideia de que tá, sim, tendo um avanço das empresas em fazer essa implementação nos eventos, mas ela, às vezes, acaba sendo muito superficial. Talvez para nos ajudar, que estou pensando agora um pouquinho em relação ao tempo. Isso tudo que vocês trouxeram são as dúvidas e algumas certezas. Acho que vamos se organizar escrevendo as dúvidas antes de ficar pesquisando uma por uma, porque Isso. depois a gente faz um compilado de várias informações, né? Perfeito. O meu sentimento é que é extremamente importante, sim, a gente gastar um pouco mais de tempo nessas etapas iniciais, assim, de, poxa, a gente reconhecer que não sabemos, né? E desse ponto, entender os caminhos para chegar a algum conhecimento na dor. Qual foi a estratégia de gestão de tempo que vocês criaram? A gente está tentando fechar mais o tema para a gente ter uma ideia do que a gente vai fazer, para a gente saber quanto tempo a gente vai conseguir resolver aquilo. É necessário que a gente divida em blocos, porque senão vocês vão começar a atropelar. E quando chegar na hora de entregar, pode ser que alguma coisa que poderia sair de uma forma incrível acabe sendo feita de forma corrida, porque precisa ser entregue. Se vocês focarem em uma deficiência, não é o tipo de experiência que eu estou esperando, eu como jurado. Hoje a gente tem esse conceito de acessibilidade universal. Faz sentido para vocês? Sim, bastante. A gente estava em dúvida se o que a gente está buscando aqui é encontrar um problema para um tipo de deficiência e resolver esse problema, ou a gente realmente vai procurar algo que ele seja muito maior. Falou muito sobre o conceito da acessibilidade universal. Você conhece algum tipo de projeto que você vê como referência nesse quesito? Vocês podem pesquisar como que as empresas de tecnologia fizeram para tornar um smartphone acessível para todos os públicos, por exemplo, para uma pessoa cega. O próprio design universal já diz, né? Ele não vai trazer só focado em uma deficiência ou uma especificidade, mas para que todos sejam realmente vistos ali dentro dessas experiências. Então, é um bom lugar para começarem também a pesquisar. Muito legal ver que vocês estão aí trabalhando juntos, mas vale lembrar que vocês estão sendo observados e estão sendo pontuados individualmente, certo? Então, prestem atenção que eu vou explicar como funciona a dinâmica e os critérios de pontuação do nosso jogo. O planejamento vale até 15 pontos, a execução vale 30 e a apresentação vale 20. Além disso, o trabalho em equipe vale 15 pontos e a performance individual vale 20, somando 100 pontos que cada participante pode receber em cada desafio. Na vida real, a colaboração, o planejamento, a execução, tudo isso fluindo de uma forma correta ajuda a alcançar melhor e mais rápido um objetivo. O que vocês estão esperando de resultado? Eu diria para agora, antes de você pensar no protótipo, vocês pensarem como vocês vão chegar ali. Eu acredito bastante que quando vocês começarem a fazer a pesquisa de campo e fizerem um levantamento das dores, em algum momento todas elas vão se esbarrar. E talvez seja aí, no simples, no óbvio, que esteja a maior solução de todas. Existem técnicas para captar o óbvio? Eu tô me sentindo bastante constrangida, assim, porque eu não sei muito bem o que perguntar para as pessoas, eu não sei muito bem como é que eu vou conseguir contribuir com esse tema. Todas aquelas ferramentas que eu falei para vocês, análise SWOT, PDCA, jornada do usuário, jornada do cliente, todas essas ferramentas são óbvias. E elas trazem respostas óbvias. É esperado num pitch que nós vamos fazer aqui também falar um pouco mais sobre o modelo de negócio, por exemplo, quanto é que custaria? Acho que eu não me preocuparia agora em trazer um pitch muito de modelo de negócio, mas sim de escalabilidade e de métrica. E o meu medo é que fique amplo demais e a gente não consiga apresentar um projeto só, sabe? Carol, pensa assim, no que você quer resolver. Aí, depois que você tiver a ideia, você vai ver quais tipos de deficiência você vai atender com aquela ideia. Não orientar pela deficiência, você tem que orientar pela solução. Acho que a ideia de dividir em 2 grupos e ir conversando foi uma ótima ideia. Exatamente porque a gente consegue reunir bastante informação e ver as diferentes visões sobre o mesmo tema. E, é claro, trocar muita informação com o Gabriel também, porque ele, acredito que é o júri principal nesse caso, e isso me preocupa também,
na questão da solução que a gente está desenvolvendo. E aí, como é que foi a conversa? A mentoria foi boa? Vocês evoluíram? Intensa, né? Evoluindo. Excelente. Vocês sabem que a pesquisa é uma das paradas mais importantes do planejamento, né? Só que aqui no Solução MTV, vocês não vão ficar pesquisando só na internet, não. Vocês vão a campo para pesquisar. Vocês têm 2 opções de lugares para ir. Um é um teatro, que ainda não tem acessibilidade, mas já está incluindo isso no seu projeto de reforma. O outro espaço é um centro cultural, que já tem o selo de acessibilidade. Só que vocês precisam escolher apenas um lugar para ir. Ok. O Eric sugeriu as 2 opções, tanto do Centro Cultural quanto do teatro. E no começo eu fui a primeira pessoa que votei pelo teatro, porque era um lugar que ainda não tinha sistemas instalados e tudo mais. E algumas pessoas concordaram comigo e outras ficaram pro lado do Centro Cultural. Eu vou ter que empatar e dar o meu voto pro Centro Cultural. Eu mudo meu voto pro Centro Cultural, eu acho que a gente tá falando do outro falando disso. E aí a gente desempata. A escolha de ir para o Centro Cultural não foi a minha favorita, preciso ser bem sincera. Mas agora vamos lá, né? Vamos ver no que vai dar. E aí, decidiram? Já sabem para onde vão? Sim. No desafio da economia criativa e acessibilidade, os 6 competidores precisam trabalhar juntos e já começaram discordando sobre o destino da pesquisa de campo. Depois de votarem, escolheram pesquisar em um centro cultural que já tem um selo de acessibilidade. Será que eles escolheram o lugar certo? Sejam bem-vindos. Eu sou o Cláudio Matos, gerente-geral daqui. Esse prédio, vocês estão vendo, é um prédio tombado, é um prédio que foi todo adaptado. Em 2001, quando inaugurou o Centro Cultural. E, finalmente, recebemos, no ano passado, o selo de acessibilidade arquitetônica da Prefeitura de São Paulo. Então, vocês têm uma ideia, em média, de quantas pessoas passam por aqui que, enfim, conseguem ter acessibilidade, participar normalmente das atividades? É muito variado. A gente recebe turmas, às vezes, de escolas. Nós estamos aqui no Centro Cultural e está sendo muito interessante essa visita, né? Entendendo que esse espaço cultural ele tem um selo da prefeitura que certifica que ele é acessível em relação à infraestrutura. É muito interessante ver que isso existe aqui na prática, mas ao mesmo tempo todas as possibilidades que ainda existem para a gente explorar para além do acesso físico das pessoas. Você acharia legal investir em uma ideia que ajudaria as pessoas que entrarem aqui e conseguissem fazer, sei lá, os passeios delas sozinhas, sem precisar serem acompanhadas por outras pessoas, dando liberdade a elas? Claro, e isso já acontece de alguma forma. Eu percebi que realmente a melhor decisão foi a gente ter ido para o Centro Cultural, porque a gente conseguiu aprender, como eu falei, a gente não tem essa vivência. E lá eles já tinham isso para mostrar para a gente qual a maior dificuldade das crianças, quais as maiores dificuldades dos pais, quais as maiores dificuldades deles. Agora? Então, pessoal, esse aqui traz um braille que apresenta alguns elementos do prédio. Eu fico feliz que a gente tenha escolhido isso. Obviamente, não era uma decisão fácil. E eu acho que era o objetivo também não ser uma decisão fácil. Mas que foi muito agregador até pra gente conseguir entender, às vezes, como cada um pensa, um compartilhar um insight um com o outro. Então, pra mim, foi bom. Como que vocês acabam treinando os funcionários para conseguir receber todas as diversidades de pessoas também? Ela fica a cargo do programa educativo e eles estão em constante formação nesse sentido. Eu fiquei curiosa de saber um pouco como é esse treinamento, quais pontos ele abrange. O programa educativo é um projeto patrocinado, é um programa que tem competência técnica para fazer esses trabalhos. Eles estão constantemente treinando a sua equipe. Nesse treinamento, vocês abrangem quais tipos de deficiência? É bem abrangente o programa. Eles estão conversando com alguém responsável do local. Eles realmente perguntaram tudo que vocês orientaram, tudo que a gente, né, conversou, eles realmente se interessaram em ter informação. E se, na verdade, isso vai depois transparecer nas ações. Eu acho que mais do que isso, se as respostas produziram neles algum insight que de fato seja válido. Passando rapidamente sobre o que o Geraldo falaram, tipo assim, eu não quero ficar levando esporro por coisa besta, ficar ali com cara de idiota. E eles já bateram na tecla que quer uma liderança e quer o planejamento. Então eu voltaria a esperar a Carol para ficar nessa parte da liderança, todo mundo concordar. Você gostaria, você se sente confortável com isso? Eu me sinto confortável sim, se for tranquilo para vocês também, mas eu espero que seja uma coisa sempre participativa, né? Que a gente sempre sinta um canal de comunicação aberto e possa continuar construindo juntos. A Dayana ficou um pouco incomodada. Ela
deu uma ajeitada assim na cadeira. Ela A liderança queria ser a foi. líder? Eu acho Daiane que queria ser líder? Eu acho que sim. Eu acho que ela queria. E a Carol, ela foi muito humilde. Aí a gente pensa assim, agora pra gente ir afunilando, né? A gente vai pensar numa solução que ela é muito mais focada para eventos ou para espaços como a gente visitou, tipo hoje, que são espaços que eles têm uma infra fixa. Assim, minha percepção, galera, a gente tem pouco tempo para decidir o que a gente vai fazer. Talvez a gente possa pensar num público assim mais específico que tem ali dentro desse público, né, essas dores de algum tipo de deficiência e desbravar isso. A Daiane, ela gosta muito da liderança e ela funila de muito. E isso acho que acaba também fechando para que os outros possam falar. Aí, pessoalmente, eu tive mais embates assim com a Dai, muito por questão de linha de pensamento, né? A gente pode marcar um tempo onde cada um vai ali e descreve uma ideia. No final, todo mundo pode discutir o que tem de melhor em cada uma, podemos começar a unir elas. Vocês acham melhor nós irmos para esse momento já definindo um pouco mais, sabe? Tal público, ou vamos já funilar um pouquinho e pensar em cima disso, para já construir algo a partir disso, ou ainda deixar um pouquinho aberto? É verdade, é porque a gente ainda não definiu certinho O que a gente quer estar. Pelo menos discutir algo que vai estar... A gente ainda não recortou nada, né? Continua sem gestão de tempo, sem gestão de posições ali. Nada. Então, Nenhuma estratégia. E outra Zero coisa, estratégia. a líder é a Zero Carol, estratégia. mas o tom de voz da Daiane já me traz uma sensação de incômodo. Ela não tá contente com o que ela tá fazendo. Como o nosso princípio central aqui é a acessibilidade universal, se a gente definir um público só, vai perder um pouco dessa sensação do universal mesmo. É isso, É Carolzinha. É isso aí, muito bom. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter cuidado, porque assim, a palavra talvez universal não quer dizer 100% universal. Porque, gente, não vamos escolher só um tipo de deficiência, mas vamos pegar um público que dê pra gente encaixar ali, sabe? me preocupa ainda não terem uma pesquisa mais profunda e até um entendimento do que é acessibilidade. Isso é um programa que vai ao ar, né? As pessoas precisam ter um entendimento, ou pelo menos um consenso de que acessibilidade eles estão falando, do que é inclusão, porque não me parece que estão todos na mesma página. Agora a proposta é que cada um E eu acho que é bom a gente cronometrar mais ou menos o tempo também, né? Eu vou falar algumas coisas que não saíram da minha cabeça, e isso vem desde quando os jurados começaram a conversar com a gente. Assim, quem está promovendo isso tem que ser o responsável, de repente, por ter a tecnologia, ter o que é a nossa solução. Aí, aqui talvez sobre público-alvo, crianças. Acho que a gente estaria dando uma grande ideia, uma grande solução, se no nosso dispositivo talvez tivesse alguma coisa sensorial que a gente pudesse, tipo, permitir que a pessoa olha e fala, não, vou poder ir naquele lugar porque eu posso sentir que aquela arte está me apresentando. O meu acabou sendo um pouco meio app monstro, mas eu queria só reunir em um só lugar as coisas que eu estava visualizando. E aí eu criei, tipo, como se fosse uma página inicial. E aí eu até, inclusive, dei o nome de UniAccess. Eu nem sei se existe isso daí, mas eu separei em sou empresa ou espaço público e sou usuário, para a pessoa entrar e, tipo, ver qual a sua própria categoria. A ideia é trazer uma experiência extrasensorial. E como que é essa experiência sensorial? É transformar os quadros em um relevo. E nesse primeiro momento, eu pensei em uma rosquinha, para exemplificar. Essa rosquinha, ela brilha, ela vibra, ela aquece e ela resfria, de acordo com as intensidades da música. A gente está falando de ter, por exemplo, um site que a gente consiga ter todos esses eventos e a experiência completa para as pessoas que têm algum tipo de deficiência poderem escolher e comprar eventos com base em novas informações. Nós ainda estamos no momento em que cada um, talvez por suas próprias experiências, né, tem ali um pensamento e conecta essa questão da acessibilidade de diferentes formas. Então, nesse momento de pitch, é uma oportunidade assim da gente, em pouco tempo, conseguir resumir tudo que está passando na cabeça e trazer para o grupo ali algum insight. Eu continuaria focado na dor da criança nesses espaços. A sua ideia é muito boa, ainda junta com a sua, eu acho que ficou uma ideia assim, incrível. Posso colocar como o quê? O que você acha? Gadget? Gadget sensorial, rosquinha sensorial, enfim. Eu acho que eu também colocaria a ideia do gadget sensorial
fico querendo manter essa ideia da parte da campanha de mobilização. Eu sempre tenho a tendência a puxar para o lado mais político, mais legislativo, um pouco mais da educação também. E o pessoal, às vezes, vem com uma visão um pouco mais prática de construção de produto, que não necessariamente é algo que eu, por exemplo, carregaria direto comigo. Então, também é um processo de escuta para poder alcançar um meio termo. Justamente na questão que a dor que eu acho que eu trabalho é a falta de conscientização e a falta de habilidade para lidar com as situações. Até agora a Carol me representa. De certa forma, ela vive, né, a falta de informação e ela sabe que é o problema mais grave. É uma pena que ela não está sendo ouvida. Esse dispositivo, nos modelos que a gente está discutindo, ele pode entender qualquer coisa. Sim. Então vamos pensar de novo pela pessoa, vamos pensar de novo pela dor e pelo local. E daí a gente vai conseguir saber o que a gente vai desenvolver. Imagina, se é um festival, eu posso fazer algo muito mais, assim, de repente interessante em relação ao design do que num cinema, que vai ficar... mais discreto. O que vocês acham como locais, então? Shows e apresentações musicais. 7 minutos. O botão do pânico, ele poderia fazer a pulseira ficar numa cor específica e a pessoa da família. Eu acho que, de maneira geral, a ideia que eu dei e a ideia do Vitor, elas encaixaram bem também no que todo mundo estava contribuindo. Então, ela caminha muito bem por esses pontos. Vai ser um desafio desenvolver agora, né? Acho que assim, se a gente já tem clareza que é para show esse equipamento, né, e o foco é no sensorial e tudo que vem depois disso pode ser um plus, agora o como a gente vai resolver pode entrar nesse momento de dividir o nosso grupo. Fechou. E agora, que tipo de tecnologia existe? Como é que ela resolve? Clichê em cima de clichê. A palavra experiência para a pessoa e o sensorial ali está sendo usado como um grande clichê também. De fato, assim, a pesquisa aqui falhou demais, a escuta falhou demais. Tá complicado, viu? Vamos lá, gente. Várias ideias, várias pesquisas surgiram a partir de ontem. Acho que a gente pôde amadurecer bastante as ideias que a gente colocou, os conceitos. Talvez possa ser o momento da gente voltar, né, a olhar para um público mais específico, talvez tudo que a gente já estudou também, da importância de criar memórias para as crianças, né, que nenhuma criança deveria ser privada de memórias. A gente poderia trazer isso para o nosso foco principal e aí tudo que a gente for fazer é trazer o olhar da criança, né? Eu acho que o nosso principal foco é conseguir dividir todas as nossas tarefas em checkpoints. E assim, consequentemente, a gente consegue ter entregas garantidas para amanhã. Porque pelo fato de a gente ter pouco tempo, é bem provável que se a gente focar em muito, a gente não vai conseguir entregar nada. Total. Por mais que assim, a gente acabe tendo alguns conflitos em questão de ideias, eu acho que mais o objetivo é sempre tentar se divertir. Tentar se divertir, desenvolvendo soluções e pensando no usuário no final. Porque assim, a gente tem sempre o impulso de querer fazer um bagulho que ele é generalista e funciona. É a melhor experiência possível para essa música. Porque que esteja o sensor, a criança não vai ficar puxando. Perna, você escolhe em qual lugar você quer sentir aquilo. Você aperta. De apertar? Mas é o que? O PC? Eu acho que é. Porque a gente tem... Como a gente fechou que esse dispositivo ele vai apoiar crianças de 6 a 12 anos, então, primeiro de tudo, é para ser sempre uma proposta muito lúdica. De repente, pensar num conceito de colete. E, nesse sentido, a proposta do colete é que ele tenha, então, uma faixa sensorial que vibra na batida da música para pessoas com deficiência auditiva. E a gente também quer construir ele com algumas faixas de LED para poder integrar com a experiência sinestésica. E aí, galera, agora é com vocês, assim, de dizer se vocês acham que é possível, se existem algumas limitações, se vocês também pensarem em outros formatos e a gente chegar em uma conclusão para começar. A Dai apresentou uma ideia aí de pivotar, sair da rosquinha e ir para um colete, né? O que dá para perceber é que ela é uma pessoa muito persuasiva, né? Pro protótipo, a gente precisa dessa área, então a gente precisa que caiba isso aqui dentro do bolsinho. E a espessura dele tem que ser pelo menos 1 centímetro. Tá, e um desse daqui no colete já é o bastante para vocês. Só um. Como a gente não... A questão de recurso e é uma prova de conceito, a gente vai colocar um só. Então vai vibrar só nessa região aqui da Vai vibrar nessa região, mas brilhar a gente pode colocar aonde quiser. A roupa pode, enfim, vocês vão encontrar os melhores locais para vocês colocarem brilhos. Eu tô gostando de trabalhar em equipe porque normalmente na minha vida real eu tenho que resolver 100% dos problemas sozinha. E agora eu tô 100% confiando de que os meus colegas eles vão dar conta de desenvolver as partes deles e eu sinto que eles também estão bem confiantes de que eu vou conseguir entregar a parte de eletrônica e hardware. Puxando agora
agora para um lado positivo, né, para a gente enxergar também essa evolução deles como time, eu acho que ali eles já se enxergam um pouco mais como uma equipe. Quanto mais força ele está trazendo, mais capacidade que ele tem para mover um objeto. Não, pra mim ele parece constante. Dados é qualquer coisa. O lúdico que é pra todo mundo, não necessariamente... show de música. Hoje a gente chegou na parte que eu mais tenho afinidade, mais gosto, que é realmente a execução. E sempre tendo em mente, e sempre reforçando com o pessoal, galera, é um protótipo. A gente não vai conseguir em um dia, nem se fosse os 3, reinventar a roda, a gente não vai conseguir botar um sistema super no ar, nada disso. Nós somos um grupo de 6 pessoas. O que eu tô fazendo hoje é muito focado, junto com a Júlia, em fazer o hardware disso. Oi, gente, olha só o nosso teste. A gente vai testar agora a nossa primeira versão de super vibração. Vamos ver se... Aí a cara tá Começou. Começou? Tá sentindo? Ele tá subindo, vai subir. A corrente... Você fala que a corrente não suporta passar pra placa? É que agora a gente colocou mais elementos aqui. Então ele tá tendo que dividir a quantidade de energia entre os dois. Então o que aconteceu foi que a gente tá tentando fazer com que 2 motores funcionem juntos. Mas com a mesma quantidade. A quantidade de energia, então ele tá... Bom, a gente viu o processo deles, a gente ainda não assistiu o pitch, mas eu queria saber o que vocês acharam até agora. Bom, eu confesso que estou com um misto de sentimentos, porque nesse processo que a gente observou, não me parecem ter feito uma escuta realmente ativa, né? Tendo em vista tudo que eles têm de skills e que poderiam ter utilizado, eu fiquei um pouco decepcionada. Eu acho que o pitch vai dar uma visão clara de se, de fato, eles entenderam que um produto, um serviço e até a apresentação deles tem que atender a todos, porque eles têm um cego jurado. Além dos 5 critérios que vocês têm que avaliar, nosso jogo ainda tem um segredo. São 2 habilidades que vocês vão ter que destacar na avaliação de vocês, só que eles não vão saber quais são essas habilidades durante o jogo, eles vão saber só no final. Tô curiosa. As habilidades desse episódio são senso de justiça e trabalho sob pressão. São habilidades muito importantes no mundo do trabalho e na vida, né? Porque não há como a gente pensar em futuro sem senso de justiça. No caso do trabalho sob pressão, né? Se a gente não tem capacidade de gerir a nossa emoção e fazer a gestão da emoção do outro, dificilmente a gente consegue imprimir, inclusive, o senso de justiça, que é uma outra skill. Eu acho que um dos mais importantes aqui para esse episódio é o senso de justiça, né? Para a gente entender o verdadeiro significado da inclusão. Só lembrando que o participante que se destacar em cada uma dessas habilidades vai ganhar 10 pontos extras. A galera gastou muito tempo planejando, pesquisando e agora precisa correr contra o relógio para entregar uma solução para os nossos jurados. Será que vai dar tempo? Tem 1 hora ainda pro dia de hoje. Amanhã a gente segue um pouco dessa construção. Fez um protótipo primeiro no papel, né, para depois passar pro tecido e aí entender a quantidade de tecido para segurar os equipamentos. Então isso levou mais tempo do que a gente esperava. Daqui a pouquinho talvez já dê pra gente tentar unir, né, começar a colocar no nosso protótipo aqui um pouco desses equipamentos e ver se vai ter sustentação suficiente. A gente tá terminando agora os detalhes técnicos do colete e eu tô ensaiando pro pitch da apresentação. Como eu fiquei de líder do desafio, eu acabei ficando também como a pessoa que mais iria apresentar o produto na hora do pitch. Eu tô terminando algumas partes de hardware que falta e montando também a finalização. Então, vou iniciar a parte de modelagem 3D pra gente fechar. Você tá com a parte da música, no caso aqui. Isso, exatamente. A parte da música para vibração. Eu tô tendo que programar um algoritmo do zero para conseguir transcrever as ondas das músicas em vibração para que a pessoa sinta a música de uma forma totalmente diferente. A gente estava pensando no design, óbvio, tipo colorido, sabe, aquela coisa lúdica, mas a gente acabou no final optando por algo mais black, né? Mais básico, a gente vai focar um pouco na parte do LED, essas questões de tipo crianças mais agitadas, crianças menos agitadas e tudo mais. Se a gente entregar o protótipo hoje do colete, amanhã cedo vocês entregam isso? Sim. Vai ter que dar conta, né? Então, acho não que tem mais do que isso. A gente tem a acho que a resposta é não sei, mas queremos que. A gente acabou focando muito tempo em todo o momento ali de discussão das ideias, de entender a dor, e sobrou menos tempo para focar, de fato, em colocar a mão na massa. Então agora a gente está aqui buscando usar os recursos que a gente tem da melhor forma e fazer
isso acontecer. Em relação à apresentação, então, a gente está montando e tentando entender como a gente também vai incorporar os recursos de acessibilidade na apresentação em si, para que também o Gabriel possa nos visualizar e vai sair um projeto lindo, eu tenho certeza. Isso aí, peraí. Bateria fica mais forte. É relativo, você vai ganhar e vai perder alguma coisa. Você fizesse isso aqui, ó. Aí cada uma delas tem 1000. Carbono funcionar. Nossa, eu vou fazer. Suspense. Núcleo 1 Pro, CPU. Troca o número do núcleo. Gente, muita coisa. Todo mundo com a cabeça cansada, um dia inteiro trabalhando nisso. Primeiro, parabéns pra gente. Todo mundo arrasou. Pode ficar como uma tarefa para essa noite a gente pensar em ideias de nomes e de descansar também, né? Pra gente voltar renovado amanhã e concluir esse projeto. Voltamos agora, então. Valeu, Parabéns galera. para nós e... Parabéns. Ai, parabéns! Desanimados de agora. Amanhã nós tem mais para amanhã é um real parabéns. Amanhã, quando a gente terminar o pitch, a gente fala. Da minha parte, eu tenho certeza que eu vou entregar em tempo. Mas agora, será que todo mundo vai conseguir encaixar? E ali passar tudo que a gente estudou. Descrição rápida. Nossa. Acho legal, acho que faz sentido. Para esse projeto, eu ainda estou bem receoso, por conta do que a gente conversou com o Gabriel. Eu já me conheço e eu sei que às vezes eu posso ter uma ideia mais megalomaníaca, alguma coisa muito grande. Entretanto, para eu pegar essa ideia e ir cortando coisa, beleza, vamos resolver, vamos diminuir as coisas e chegar no cerne. O meu medo é que a gente talvez esteja fazendo muito isso. E meu medo é entregar uma solução muito simplista ou algo que talvez seja menor do que eles estão esperando. Bom, pessoal, esse episódio trouxe o desafio que é a inclusão das pessoas com deficiência na economia criativa, que é um tema muito importante porque esse mercado gera muitos empregos, gera diversão e entretenimento, que é bem importante. Eu acho que qualquer sociedade minimamente preocupada com seus cidadãos tem como meta incluir todas as pessoas, ter uma boa experiência para todas as pessoas nesses ambientes. Verdade? Concordam? Sim. Bom, vocês já foram avaliados pelo planejamento, pela execução e agora vocês vão ser avaliados pela apresentação. Então eu quero saber, vocês estão prontos para apresentar esse pitch? Sim. Eu acho que o projeto vai ser legal, acho que eles vão curtir, mas eu também fico um pouco apreensível em relação às camadas que tem dentro daquele projeto que eu sei que a gente não conseguiu alcançar, mas a gente vai tentar focar no que a gente conseguiu fazer para apresentar para os jurados. Então vamos ver a solução que vocês trouxeram para o tema acessibilidade na economia criativa. Então, olá, pessoal. Eu sou a Carol, eu sou uma pessoa de estatura baixa, pele branca, meu cabelo é preto, curto e ondulado e eu estou usando uma blusa amarela e uma calça verde. Nós acreditamos que toda criança merece sentir sensações e estar incluída sem ser privada de nenhuma memória. Então foi assim que a gente criou a Uni. A Uni é um colete sensorial lúdico que busca trazer essa experiência imersiva a partir da acessibilidade nos eventos musicais, principalmente pensado para o público infantil. Ele brilha e vibra de acordo com a batida da música e ela foi pensada nos princípios de acessibilidade universal. Imaginem uma criança com deficiência auditiva podendo sentir a música através do colete, pela vibração e também o senso imersivo e lúdico que as luzes do LED podem trazer para essa experiência musical. Nós somos a Uni e acreditamos que toda criança merece boas memórias. E com isso, a gente convida vocês a sentir as experiências e conhecer mais de perto o nosso colete. Iniciando os LEDs agora, vamos lá. Obrigado. Posso colocar pra cá? Dá licença. Carol? Eu tenho milhares de perguntas. É mesmo? Vamos lá. Bora. Qual momento vocês entenderam que a acessibilidade universal, a inclusão universal, tenderia só para um nicho? A parte do universal que a gente tentou trazer para essa experiência é no uso igual desse mesmo equipamento no mesmo ambiente por todas as crianças. Eu acho que é muito importante
ouvir a palavra da criança em termos de experiência. O que é ter uma experiência, esse mundo infantil? Eu entendo que a gente não possa usar o tempo como uma desculpa, só que nesse caso eu acredito que realmente foi uma barreira para isso. Isso não é uma questão assim, é porque senão tudo vira o tempo. Tem outros fatores que podem ter atrapalhado vocês. Como ficariam as crianças, por exemplo, com autismo e sensibilidade visual? Isso é uma pergunta boa, porque a gente pensou em ter esse dispositivo em que, nesse momento, existem crianças nesse meio que não podem interagir com a luz, com muita facilidade a gente consegue bloquear esse estímulo. Eu não esperava aquela reação dos jurados, então foi um impacto, sim, ouvir ali os pontos que eles trouxeram. É uma solução que a gente fala, é um protótipo, ele está incompleto, mas dentro da ideia que a gente trouxe da prova de conceito, a gente quis trazer isso. Só fazer um comentário aqui, porque na mesma linha da desculpa da gestão do tempo, acho que eu e todos nós aqui jurados sabemos que vocês não têm que trazer uma solução pronta. O que importa mais aqui para mim é a ideia. E quem falou para vocês que vibrar e fazer LEDs era a melhor solução sensorial que vocês podiam ter? A gente fez uma pesquisa com base em outros produtos que já tinham no mercado e nesses produtos a gente conseguiu ver relatos de pessoas que têm essa deficiência e que descreveram que a sensação em meios de shows artísticos foi muito positiva. Se você já falou que existem produtos similares aqui, eu não estou vendo essa inovação. Essa associação música, vibração e luz a gente não encontrou em outros produtos. Bom, deu para aprender bastante aqui com eles, dá para levar essas informações aí para os próximos episódios, os próximos desafios. E agora, os nossos jurados vão deliberar, então eu peço para vocês saírem da sala e daqui a pouquinho a gente chama vocês já para a pontuação. Eu ainda continuo um pouco apreensivo, mas eu tô com um sentimento de dever cumprido bem bom, assim. Eu acredito que a gente se propôs a fazer algo e a gente realmente conseguiu fazer ele. A gente conseguiu materializar uma ideia. Acho que agora é hora de vocês deliberarem sobre as notas. Vamos começar aí pelo planejamento? Carol. A gente tem que levar em conta, né, como tudo, a situação em que ela vive, que ela precisa de rotina. Aqui a gente tirou ela totalmente da zona de conforto que ela tem. E a Dayana? Acho que a Day, ela se mostrou também muito proativa, querendo trazer uma solução quase que a todo custo, né? E ela compartilhou, acho que é isso também, ela compartilha muito dos saberes dela com o grupo. Agora eu quero que vocês falem sobre o Humberto. Para mim ficou bem claro, analisando a linguagem corporal dele, inclusive desde o início, quando ele trouxe a ideia dele e não foi aceita, ele imediatamente já ficou longe da mesa e ali a gente já não ouviu mais ele participando. Júlia Leves. O que vocês acharam do desempenho dela? Ela tem uma capacidade incrível ali de desenvolvimento, falando aqui de tecnologia, mas na hora do planejamento e na hora que ela tinha lá as ideias, eu não achei que ela foi tão bem. E o Victor, gente? O que vocês acharam dele? Gostei muito de ver o Victor trabalhando. Ele tem uma coisa de vamos fazer, vou atrás, quero saber, quero aprender. E o Elker, gente? Pensando no potencial que ele tem, ele se arrisca pouco. Eu queria ter visto mais dele. Eu sentia que ele ia ser um cara de mais ação. Agora vamos às duas skills que eles não sabem estão sendo avaliados. Vamos começar com o senso de justiça. Para mim, o campeão de todos no senso de justiça é o Victor. Eu fico entre Carol e Victor, mas acho que Carol tem uma visão mais holística. Foi uma disputa muito apertada, mas eu acho que a vivência que a Carol sofreu, os preconceitos que ela já sofreu na vida, trouxeram um pouco mais desse senso para ela, porque ela tá realmente vivendo essa situação. Então temos aqui a Carol, vai levar 10 pontos extra, porque vocês consideraram que ela tem o maior senso de justiça nessa prova. Entre os 6, quem trabalhou melhor sob pressão? Eu acho que a pessoa que gerenciou melhor essa questão para mim foi a Daiane. Também é a minha opinião. Eu acho que foi o Humberto. No meu ver, ele estava sob pressão, no sentido de que se desse errado a culpa seria dele, mas ele estava na zona de conforto porque ele domina aquilo. Concorda com o voto vencido? Total. Mas continuo dando meu pontinho pro Humberto. Bom, mas de qualquer forma, nessa prova, quem vai levar os 10 pontos extras por ter trabalhado melhor sob pressão é a Dayana. Fiquei feliz pela apresentação do nosso projeto, mas eu acho que também é um ponto a se avaliar aí para as próximas apresentações, focar também no planejamento, no comportamento e tudo mais. Bem-vindos de volta. Os nossos jurados deliberaram, conversaram muito. Não foi fácil chegar nessa pontuação, mas ela está aqui. E eu vou falar agora a pontuação de vocês. Welker, você fez 75 pontos. Eu fiquei um pouquinho frustrado. Júlia Leves, você fez 81 pontos. Estou me sentindo confiante e tenho certeza que eu ainda estou dentro do jogo. Dayana, você fez 83 pontos. Eu fiquei feliz porque nós, em pouco tempo, nos adequamos e entendemos como cada um ali interage e contribui. Victor,
Você fez 87 pontos. Olhando para minha nota, eu gostei dela. Carol, você fez 89 pontos. Eu estou muito satisfeita com o meu trabalho, estou muito satisfeita também com o trabalho do pessoal. Humberto, você fez 70 pontos. De certa forma foi justo, mas ao mesmo tempo eu acho que isso fica muito mais gravado em mim no quesito de que eu não me vendi, eu não mostrei exatamente o que eu fiz. Às vezes, pelo fato de ser tão complexo, a gente tem dificuldade de conseguir mostrar em palavras tudo aquilo que não seja tão palpável, digamos assim. Agora, é importante que vocês pratiquem muito mais a escuta ativa. E lembrem-se que se vocês estão aqui, é porque vocês têm muito a mostrar. Então, confiem nas vozes que vocês têm. Eu acho interessante ressaltar a vocês que as notas menores foram atribuídas às pessoas que a gente gostaria de ter visto mais. Eu me sinto um pouco estranha, um pouco esquisita, tendo sido a nota mais alta, porque é essa individualização que eu não estou tão acostumada e justamente é isso. Eu, se fosse atribuir, atribuiria igualitariamente, porque eu acredito que cada um brilhou nas suas funções. Eu tenho mais uma novidade para vocês. Existem 2 habilidades que vocês foram analisados e cada uma delas vale 10 pontos extra. Querem saber quais são essas habilidades? Sim. Trabalho sob pressão e senso de justiça. Vocês só vão saber quem levou os pontos da prova secreta no final da temporada. Eu tô empolgado para ver o que vai vir, com toda certeza. Eu quero mostrar que eu tenho outras habilidades também. A Carol, que já tá em primeiro lugar, dispara no ranking com os pontos da tag secreta Senso de Justiça. E a Dai, que acha que tá no terceiro lugar, na verdade tá na vice-liderança com os pontos que ganhou por Trabalho sob Pressão. Então pode segurar a curiosidade, porque ainda tem muito ponto para rolar, são mais 4 desafios e todas as trajetórias ainda podem mudar. Esse foi o Solução MTV. Até o próximo episódio. Tchau! Eu acho que todo mundo foi muito próximo, justamente porque vocês souberam colocar a mão na massa. O planejamento, por exemplo, para mim é um ponto que vocês têm uma oportunidade grande de melhoria. A partir do momento que esse programa for lá, vocês estão formando novas pessoas. É uma responsabilidade. Se você puder escolher uma semente que você é aqui dentro, qual é o nome dessa semente? Quando acabar o programa, qual é a marca que você quer ter deixado? Diferente do episódio anterior, hoje vocês vão se dividir em 2 grupos. O desafio é Educação do Futuro. Só uma coisinha que eu acho que é importante, a gente ter certeza que vai conseguir comunicar com esse público. O que eu pensei? A gente transformar uma escola em um canal de TV. A gente conseguiu chegar em um problema que é a falta de suporte para o professor. Então, o que a gente está propondo é uma solução que vá auxiliar esse professor. Terminei aqui o vídeo. E o tempo começa a contar agora. Solução MTV. Oferecimento Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial pelo Futuro do Trabalho.